dias o brasileiro tem a prova de que defender a direita, se unir aos políticos da direita, votar na direita é um grande erro. E mais do que isso, chega a ser um desvio. Parece exagero, afronta, ofensa, mas infelizmente não é, porque hoje, se você for de direita, precisa ser conservador. Não na economia, na defesa do liberalismo, do mercado, o que por si só é uma contradição, quando quem defende isso não é nem o dono de grandes empresas. Mas para ser de direita, você precisa ser conservador em costumes, ao nível de se transformar numa pessoa de convivência insuportável. Você tem que ir à igreja, ouvir pastores ou padres que indicam em qual político você vai votar. De vez em quando, o político passa pela igreja também, finge que é cristão e você finge que acredita. Você tem que falar de Jesus Cristo, mas não pode dar um prato de comida para quem passa fome. Deve considerar que quem não tem emprego é vagabundo. Precisa ser contra a função principal do Estado, que é distribuir os impostos que todos pagam para diminuir as desigualdades sociais. Para ser de direita, você precisa admirar influenciadores bem-sucedidos, mesmo que ninguém saiba exatamente de onde vem tanto dinheiro. Precisa defender investidores da Faria Lima, herdeiros, milionários de berço, mesmo sabendo que nunca vai chegar nem perto disso. Você sobe montanha para provar que é homem e as mulheres precisam ser delicadas, submissas, não feministas, porque segundo essa lógica, lutar por igualdade masculiniza, mesmo sabendo que isso é só uma velha tática, controlar mulheres para impedir que elas sejam livres. Se você é de direita, precisa defender golpe de Estado e ter coragem de mentir para si mesmo, dizendo que o dia 8 de janeiro foi só um passeio de idosos com a Bíblia na mão. Para estar do lado da direita, você tem que acordar com o celular na mão, entrar em grupo de WhatsApp, esperando para saber qual é a mentira do dia, para espalhar, atacar a esquerda e convencer mais gente obtusa de que o ideal é votar em Flávio Bolsonaro para presidente. Para ser da direita, você tem que exalar mentiras, criar fake news. Você precisa odiar a imprensa quando ela mostra Bolsonaro imitando gente morrendo de Covid, mas precisa confiar nela quando o assunto são os crimes que Dallagnol e Moro inventaram e colocaram nas costas de Lula. Ser de direita também é confortável. Você pode fazer rachadinhas com a ajuda de Queiroz, ter gente da milícia e do escritório do crime no seu gabinete trabalhando para você e ainda assim ser tratado como uma opção melhor do que alguém com uma trajetória inteira ligada à luta do trabalhador. Sendo de direita, você pode ser racista, homofóbico, pode promover ódio a uma deputada como a Erika Hilton por ser mulher trans, porque o que você vai ver na imprensa mesmo é a admiração dos jornalistas pela sagacidade de mentir nas redes com grande maestria, como faz o grande prodígio chamado Nicolas Ferreira. Se você é de direita, não tem problema comprar imóveis, mansões, tudo em dinheiro vivo, sem explicação. O problema é visitar um triplex que nunca foi seu, mas que um PowerPoint feito por gente sem escrúpulo disse que é. E PowerPoints assim não mentem, não é mesmo? Os loiros de olhos azuis, filhos de militares golpistas conspirando contra o Brasil lá dos Estados Unidos, parecem muito mais confiáveis do que um homem que nasceu pobre, passou fome, veio do chão de fábrica e teve a ousadia de virar presidente para representar o povo. No Brasil existem alguns ricos, donos de jornais e até de jornalistas que vendem tudo, até a honra, em troca da coragem de divulgar mentiras. E eles nunca vão perdoar Lula por ter plantado a semente da consciência em muita gente do povo. E é só por isso que na fraude do INSS e do Banco Master, os verdadeiros envolvidos são nomes e partidos da direita. Mas a gente sempre vai ver a cara do Lula e a bandeira do PT na construção dos discursos da imprensa. Ser de direita é isso. Praticar crimes e mesmo assim ser poupado de todos os lados. Mas ser de direita também significa ser de mentira e não ter vergonha de trapacear, enquanto ser da esquerda é ser vítima da sujeira dessa gente todo santo dia, o que parece não ter nenhuma vantagem. Mas não existe nada mais gratificante do que estar do lado da verdade e da ética. A gente paga um preço alto por isso, é com certeza o caminho mais difícil. Mas imagina ser covarde ao ponto de fazer tudo o que a direita faz, dizer que é cristão, defender a moral e os bons costumes, e isso tudo representar um mundo de mentiras? Imagine viver uma vida inventada, defender o errado dizendo que é certo, ser protegido pela imprensa, mas nunca, nunca mesmo poder dizer que tem dignidade.